dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará, nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal. Sim, Jesus, aleluia, Jesus. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. De dia e noite, Jesus Santo. De dia e noite estás comigo, é socorro e escudo nas tribulações. Guarda minha entrada e minha saída e abençoa os que temem seu nome. Santo, o Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. sim, Ele nos livra. Minha alma guardará para sempre. O Senhor me livra, sim, Jesus, do mal. Livra, Senhor, livra o teu povo de todo mal, de toda Minha praga. alma Guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal. Minha alma guardará para sempre. Te adoramos, Jesus Santo. Te louvamos, Jesus, te louvamos porque sabemos, ó Pai, que o nosso coração está descansado em Ti. Porque o Senhor guardará a nossa alma por todo sempre. O Senhor livrará a nossa casa de todo mal, de toda praga. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, deleitar no Senhor, ó Pai, em quem o Senhor é, em tudo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pelo Teu povo. Nós te louvamos, Jesus, te adoramos, Jesus, descansamos em Ti nesta manhã, colocamos o nosso coração em Ti, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seguro nós estamos, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca nos deixou, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que dificuldade, em teus braços é o meu descanso. Oh, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Na tribulação, em teus braços é o meu descanso. Quando o mundo está um caos, Em teus braços, sim, Jesus, o nosso descanso é no Senhor, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Nenhuma praga chegará. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queremos recair em ti, Jesus. Recaia em tua graça. Recaia nele nessa manhã. Recaio de novo em tuas mãos. Somente em ti encontramos conforto. Recaio em tua graça. Recaímos em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és. Sim, tu és aquele
aquele que nos guarda, que guarda a nossa casa, Jesus, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu vacilar, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bom dia, irmãos, que bom mais uma vez receber você aqui na minha casa, nesses tempos de pandemia, né? A gente tem feito a gravação aqui de casa, não sei se essa semana, se semana que vem ainda. Nós sabemos que é um tempo de Deus e em breve nós retornaremos na igreja, né? Tô morrendo de saudade de vocês, tô com muita saudade, o coração tá apertado, mas eu confesso para vocês, como eu disse a semana passada, né? Que para mim é muito melhor fazer aqui da minha casa do que fazer lá da igreja, né? Dá um aperto no coração quando eu subo naquele púlpito e vejo todas as cadeiras vazias, apenas o grupo lá que estava nos ajudando com a gravação do culto. Então, fazendo daqui de casa tem sido mais tranquilo, né? Nós temos orado, temos buscado a Deus, temos confiado no Senhor e crido, né, que em breve, irmãos, bem em breve mesmo, nós estaremos juntos, né? Mas ainda bem que nós temos a certeza de que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, né? E que bom que nós temos essa ferramenta maravilhosa que toda semana, alguns eu falo quase todos os dias, né? Nós podemos nos comunicar, podemos nos falar e principalmente podemos nos ver. Então, queria saudar você com a graça e a paz do Senhor, desejar um belo domingo, um domingo abençoado. Nós, essa semana, não sei se a maioria de vocês sabe, mas para aqueles que não são da nossa igreja, nessa semana nós perdemos, né, o nosso querido irmão Adonias, que partiu, né, está com o Senhor. Sexta-feira foi o sepultamento dele, eu estive lá, o pastor Davis esteve lá também. Nós fizemos lá o ofício fúnebre, toda a família estava lá, enfim, e eu disse lá, né, aquilo que eu disse para a família, que nós ficamos entristecidos por ter perdido ele, a presença humana dele, né? Mas felizes por saber que era um homem de Deus, um homem que caminhava com Jesus há tantos anos, deixou um legado para os filhos, para os netos. Enfim, nós sabemos que ele está com o Senhor, né? Então, aqui vai todo o meu carinho, todo o meu sentimento de amor, de amizade para a família, para o Alex, para o Alexandre, para o Adilson, que caminham conosco, se estendendo para o resto da família, para as esposas, né? Para a Samara, a Fernanda, a Kátia, para os netos, né? A Isabelle, a Ingrid, o Pedro, a Manu, enfim, aos pequenininhos, ao Danilo, a Maria Fernanda. E nós cremos, né? O Senhor Jesus, quando partiu, nos prometeu que deixaria o Espírito Consolador. E somente Ele para nos consolar, né? Mas amém, irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã para animar o seu coração, falando a respeito das coisas do Senhor. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 10. É em Mateus que é enumerado os apóstolos, né? Jesus faz o chamado ali em Mateus aos apóstolos. E logo na sequência, né? Logo na sequência, nos primeiros versículos são citados ali o nome dos apóstolos. E logo na sequência vem as instruções que o Senhor deixa para cada um deles. E eu queria compartilhar um texto que edificou tanto meu coração nessa semana. E eu queria compartilhar com você. E eu tenho certeza e a convicção de que você também será muito abençoado nessa manhã. Antes de começarmos, eu queria orar com você. Amém? Coloque aí a mão sobre esse texto, no seu celular, na sua Bíblia, e vamos orar juntos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco de maneira especial, de maneira sobrenatural nesta manhã. Senhor, traz algo novo ao nosso coração. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então nós vamos ler Mateus capítulo 10. Nós vamos ler a princípio versículos 5, 6, 7 e 8, tá ok? Diz assim:
Mateus capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai o que está próximo ao reino, que está próximo ao reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha que texto lindo, irmãos. Os primeiros versículos aqui, no versículo 1, 2, 3, especificamente no 3 e no 4, o Senhor cita que todos aqueles discípulos que foram escolhidos por Ele. Aqui nesse evangelho, Mateus cita todos eles. E aqui na sequência do texto, o Senhor dá as instruções àqueles discípulos. E Ele diz, olha, vocês vão para o caminho, vocês não tomem o rumo dos gentios, não. Nem passe na cidade dos samaritanos, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E digam a eles, proclame a eles, a estas ovelhas, que está próximo o reino dos céus. Aqui, irmãos, Mateus gosta de chamar, e ele cita o reino de Deus como o reino dos céus. Mas o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. E olha, deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Quando Jesus fala a respeito do reino dos céus, o reino de Deus, Ele quer nos transportar e quer que tenhamos um entendimento de que o reino de Deus, o reino dos céus, como chama aqui Mateus, é um reino muito superior a este reino que nós vivemos aqui na terra. E aqui, Jesus, quando fala a respeito do reino dos céus, citado por Mateus, ele na verdade ele está fazendo uma oposição ao reino humano em que se vivia na época. Ele está fazendo uma oposição ao reino de César, que era o reino mundano, que era o reino do mundo. Ele está dizendo, olha, nós vivemos nesse reino, vocês vivem nesse reino, que é o reino de César, mas existe um outro reino, que é o reino dos céus, em que as coisas são superiores, em que a vida é diferente, em que as coisas são diferentes, em que tudo é superior. E ele diz aos discípulos, olha, vocês precisam ir, proclamar e anunciar este reino. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Esse chamado aqui, especificamente, é feito aos discípulos, aos apóstolos. Mas nós entendemos que a Bíblia foi escrita para mim e para você. Eu entendo assim. E nós aprendemos assim, que tudo que está na Bíblia, que todas as promessas que estão na Bíblia e que todas as ordens, né, tudo aquilo que está no imperativo é para mim e é para você. Então, eu entendo e nós precisamos entender que esse chamado que Jesus faz aqui aos 12 e diz, olha, tomem um rumo, não passem em cidades de samaritanos, olha, procurem, priorizem as ovelhas perdidas de Israel, anuncie a eles, anuncie a elas, anuncie a todos que está próximo o reino dos céus. Quando a gente ouve esse chamado, essa convocação se estende para mim e para você. E deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Se nós fôssemos seguir esse chamado literalmente, como os discípulos fizeram, se nós fôssemos seguir esse chamado literalmente como está na palavra de Deus, nós largaríamos tudo. Nós venderíamos, aqueles que têm casa própria, venderiam as suas casas. Aqueles que estão matriculados em algum curso, em alguma faculdade, trancariam, largariam o curso, a faculdade. Aqueles que têm algum emprego pediriam demissão, largariam tudo e partiriam anunciando a palavra de Deus. Porque esse foi o chamado que Jesus fez. E o chamado que Jesus faz para mim e para você é que eu e você precisamos anunciar o reino de Deus, que eu e você precisamos anunciar o reino dos céus, que eu e você precisamos falar do amor de Deus,
falar daquilo que fez mudança na nossa vida, aquilo que transformou a nossa vida, nós precisamos falar. E ele diz lá, né? Aquilo que de graça vocês receberam, aquilo que de graça vocês tiveram, aquilo que de graça receberam, dai também. Receberam de graça dai. Amém? E eu queria pontuar algumas coisas aqui, irmãos, com você. Olha o que diz no versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, o reino de Deus, irmãos, é o reino que consiste em gratuidade. É o reino que eu faço de graça e eu recebo de graça. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês vão partir, vocês vão sair pregando, anunciando as boas novas do reino dos céus. E eu não quero que vocês levem nada. Não quero que vocês levem provimento, não quero que vocês levem mais de uma túnica, não quero que vocês levem alimento, não quero que vocês levem ouro, não quero que vocês levem prata, não quero que vocês levem cobre, não quero que vocês levem nada. Eu quero que vocês saiam para anunciar o evangelho. E a partir do momento que vocês saiam para anunciar o evangelho, eu não quero que vocês deem coisa de valor material, mas eu quero que vocês ofereçam aquilo que tem o maior valor, que é o valor espiritual, que é a palavra da vida, que é a palavra de salvação. Então essa foi a ordem que o Senhor deu. Olha, saiam sem nada, apenas com a roupa do corpo, e anunciem a palavra de Deus, anuncie o reino dos céus, porque assim vocês estarão oferecendo aquilo que vocês têm de melhor. E o que vocês têm de melhor não é ouro, o que vocês têm de melhor não é prata, o que vocês têm de melhor não é alimento, o que vocês têm de melhor não é suprimento, o que vocês têm de melhor para oferecer é a palavra da verdade. É a palavra, é anunciar o reino dos céus. E olha que coisa linda, irmãos. O Senhor está dizendo para mim e para você que o que eu e você temos de melhor para oferecer ao próximo. É claro que nós podemos abençoar o nosso irmão, o nosso vizinho, a pessoa que está próxima a nós. Nós podemos abençoá-lo num tempo de dificuldade materialmente. Mas aquilo que de melhor eu posso oferecer é falar a ele a respeito do reino dos céus, é falar para ele a respeito de Jesus. Então é inconcebível eu e você, como crentes, como aqueles que experimentaram a regeneração, como aqueles que experimentaram o novo nascimento, como aqueles que confessam a Cristo, não falarmos desse amor, sermos crentes 007. Então é um tempo, irmãos, e esse é o tempo. Eu tenho certeza, eu tenho dito isso para alguns pastores, para alguns irmãos que têm me perguntado. Eu tenho a certeza e a convicção de que a igreja não será mais a mesma. Eu tenho essa certeza, irmãos. A igreja não será mais a mesma. Que quando nós voltarmos, que quando nós começarmos a nos reunir como instituição, como igreja, como corpo, será algo diferente. Nós seremos mais atrativos, nós seremos o poder da palavra. Quando nós falarmos, as pessoas serão mais impactadas, porque muitos estão quebrantados, muitos estão confusos sem saber o que tem acontecido, e muitos têm voltado o coração para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá que os campos estão brancos. E quando os campos estão brancos, irmãos, quando uma plantação de trigo está branca, não é porque já está no tempo de colher, não, já está passando da hora de colher. E eu tenho visto isso, irmãos, com os olhos espirituais, que os campos da semeadura estão brancos para a colheita. Então olha, coloque isso, coloque a sua vocação, coloque o seu talento à disposição do reino. Ah, pastor, mas eu não sei falar do amor de Deus, eu não sei. Quem disse que você precisa pregar? Quem falou que você precisa pregar? Que você precisa ser um pregador? Não. As nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso testemunho prega. O nosso testemunho, as nossas atitudes alcançam pessoas. Pregai, pregai, pregai. Se for necessário, use palavras.
Então vai ser um tempo novo para nós e eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Quero desafiar você a se entusiasmar, a ter intrepidez, a encher o seu coração de ânimo novo para aquilo que Deus vai fazer entre nós, para aquilo que Deus vai fazer no meio da sua igreja. E deixa eu falar um negócio para você, o Senhor conta com você. Sabia disso? O Senhor conta com cada um de nós e Ele vai usar a sua vida. Basta que você se coloque à disposição. Amém? Olha o que diz, versículo 9, 10 e 11. Diz assim: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem no alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele está dizendo assim, olha, não se adorne com ouro, com prata, com cinto, nem sapato vocês calcem. Procurem ir descalços, para que vocês não tenham nada para oferecer a não ser a palavra de Deus, a anunciação do reino dos céus. E aí ele continua no versículo 11, e eu quero dar uma parada aqui. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nele é digno, e aí ficai até o dia de partir. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, olha, provavelmente, para os lugares que vocês forem, vocês precisarão de alguma hospedagem. Então, ou seja, aqueles para quem vocês estão anunciando a palavra de Deus, serão os mesmos que abrirão as casas para que vocês se hospedem. Ou seja, todo missionário, todo aquele que sai para pregar, todo aquele que sai para anunciar o reino dos céus, todo aquele que sai para anunciar as boas novas, ele precisa de hospedagem. Agora, se ele precisa de hospedagem, como que ele sai desprovido de dinheiro, de cartão de crédito, de ouro, de talão de cheque? Como que ele sai desprovido? Porque a ordem do Senhor é: saia desprovido destas coisas. Porque à medida que as pessoas ouvirem a anunciação do reino, à medida que as pessoas ouvirem a palavra de Deus, o reino dos céus anunciado, será algo tão impactante na vida delas, que elas abrirão as suas casas para hospedar vocês. E assim como elas foram alcançadas, elas vão querer que outros sejam alcançados também. Elas desejarão que outras pessoas, assim como elas, sejam alcançadas também através da palavra. Então o Senhor está dizendo, olha, saiam e de graça ofereçam a palavra de Deus. Agora, ele diz, à medida que vocês se hospedarem na casa de um desses, permaneça ali até o final. Permaneça ali até o último dia. Não fique passando de casa em casa, não fique pulando de casa em casa, não. Permaneça lá. Olha o que ele diz aqui, no finalzinho do versículo 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até o dia da sua partida. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, não precisa levar nada não. Não precisa levar ouro, não precisa levar prata, não precisa levar uma muda de roupa a mais. Não precisa nem sequer levar o calçado. Porque eu vou preparar alguém que cuide de você. Eu vou preparar uma pessoa, uma família, para que cuide de cada um de vocês. Olha que coisa linda, irmãos. Esse é o reino de Deus. Eu recebo de graça. Eu ofereço de graça. Ou seja, eles iam e não tinham nada para oferecer. Tinham a palavra, o reino dos céus, o que era mais importante. Mas bem material não tinham nenhum, não podiam pagar. Entretanto, eles ofereciam de graça o reino dos céus. E recebiam de graça a hospedagem, o cuidado, o zelo daqueles irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o reino dos céus. Aquilo que de graça eu recebo, em todas as áreas, em todas as situações. Aquilo que de graça eu recebo, de graça eu ofereço. Esse texto é maravilhoso. Como nos ensina esse capítulo 10 de Mateus. E aqui avançando,
Avançando, olha o que diz no versículo 16. O versículo 16 diz o seguinte: E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor está dizendo, olha, para onde eu vos envio, não é um lugar simples, não é um lugar amistoso. O Senhor está dizendo aqui, ó, vocês precisarão conquistar as pessoas. Vocês precisarão fazer amigos. Vocês precisarão fazer discípulos. Porque senão vocês não vão comer. Porque senão vocês não terão onde se hospedarem. Mas aqui no início do texto ele diz: digno é o trabalhador do seu salário. E como que, provavelmente, se eu não incorrer bem, se eu não fizer um bom trabalho, eu não terei nem o que comer e nem onde me hospedar. Aqui vem uma lição, irmãos. Porque o Senhor ensina a esses discípulos o seguinte, e nós precisamos entender o contexto da época. O Senhor precisa entender o seguinte, olha, o reino de César é um reino de pressão, é um reino de cobrança de impostos, de imposição de lei, um reino de que se você não cumprir, você vai preso, você é chicoteado, você é até morto ou crucificado, assim como foi com Jesus. Mas o reino dos céus não. O reino dos céus é um reino de justiça, mas é um reino principalmente que traz amor. Então eu quero que vocês preguem a palavra do amor, a palavra da reconciliação, a palavra da regeneração, a palavra da mudança de vida. É isso que eu quero que vocês preguem. Não aquela palavra pesada, aquela palavra só de peso, aquela palavra que você vai morrer, você vai... Não, eu quero que vocês tragam palavra de vida. Palavra de restauração. E a partir do momento que as pessoas ouvirem estas palavras, vocês serão bem-sucedidos. As pessoas serão impactadas através dessa palavra. Serão transformadas através dessa palavra. E aí elas começarão a cuidar de vocês. A oferecer cuidado. A oferecer zelo através da vida de cada um de vocês. Isso é muito bom. Preguem as boas novas. Não seja rude, não seja insensível, não seja insensível. E aí ele diz, continuando o texto aqui, né? Versículo 12. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, que volte a vossa paz. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês vão de casa em casa, pregando essa palavra de amor, pregando essa palavra de novo nascimento, essa palavra de restauração, essa palavra de boas novas. Se a pessoa receber e lhe der a paz, dê atenção a ela, abençoe, dê a paz a ela. Entretanto, se ela não te responder, se ela for rude com você, se ela não quiser receber, que a paz volte para você e ela continue na vida que ela quer. Porque assim como foi oferecido para nós, irmãos, quando um dia a palavra chegou até a sua vida, através de um missionário, através de um amigo, através de alguém da sua própria casa, ou você foi esporadicamente na igreja e lá se converteu, enfim, ou assistiu um programa de televisão, enfim. Você recebeu aquela palavra te transformou e você aceitou. E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui a esses discípulos, olha, vão, anuncie a palavra, anuncie o reino dos céus. Se a pessoa receber e tiver entendimento, amém, cuide dela. Agora, se ela for hostil, se ela não quiser receber, deixe ela e vá pregar a outro. Olha que coisa maravilhosa. E ele está dizendo, e aqueles a quem vocês pregarem, aqueles a quem forem transformados através da palavra do reino dos céus, que vocês anunciarem, essas pessoas são as mesmas que recebem de graça a palavra de Deus que um dia vocês receberam. Essas pessoas vão oferecer aquilo que elas têm de melhor para cuidar de cada um de vocês. Então o reino de Deus é lindo, irmãos. O reino de Deus é lindo. Aqueles a quem nós pregamos, aqueles a quem nós falamos a respeito do reino dos céus,
eles são transformados através da palavra de Deus. E no versículo 16, voltando para o versículo 16, eu que eu vos envio, ele diz, né? Eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Ou seja, irmão, serpente fala o quê? De expertise, de atenção, de ser sábia, de ser ligeira em tudo. Então, deixa eu falar um negócio para você. Ele diz aqui, olha, sejam atentos. Sejam atentos. Se vocês forem num lugar, se você estiver pregando a palavra para alguém, e aquela pessoa não quiser receber a palavra, aquela pessoa não estiver tratando com zelo, estiver sendo desrespeitosa, não precisa brigar, não precisa ser rude. Se ela for rude com você, trate-a com amor. Se ela for deselegante, trate-a com elegância. Se ela for desrespeitosa, trate-a com respeito. Seja prudente. Mas ele diz também, seja simples como a pomba, aquele que recebe, aquele que abre, nem que for um pouquinho o coração, a alma, os olhos, os ouvidos para receber aquilo que você tem para oferecer. Ofereça o seu melhor, ofereça o seu melhor, despenda o seu tempo para aquele que deseja ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E aqui, irmãos, quando ele diz que ele que está nos enviando, porque esse chamado não é só para os discípulos, como eu disse desde o início. Esse chamado se estende para mim e para você hoje. Essa palavra tem 2000 anos, mas ela continua atual para os dias de hoje, porque é um chamado para mim e para você. E quando ele diz no versículo... Quando ele diz aqui, né, no versículo 16, que ele está nos enviando como aquele que ouvia ovelhas no meio do covil dos lobos, ele está dizendo aqui, e aí nós vamos entender, olha o porquê. Porque existem alguns problemas a qual eu e você vamos enfrentar. Os discípulos experimentaram naqueles dias, e eu e você talvez estejamos enfrentando hoje. E olha o que diz no versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O primeiro problema aqui, irmãos, a primeira perseguição é a perseguição da religião. A religiosidade muitas vezes trava a experiência com Deus. Trava a experiência com Deus, porque quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, eu fujo da religião. E a religião foi o que matou Jesus. Essa religiosidade, quando eu saio da palavra, vira religião. Quando eu saio da palavra, quando eu saio do princípio da palavra, vira religião. E foi por isso que os judeus mataram Jesus. Então, ele diz, olha, vocês sofrerão com os fariseus, porque vocês vão estar anunciando o reino dos céus, a verdade sobre Cristo. Entretanto, os religiosos irão perseguir cada um de vocês. E os discípulos foram perseguidos. Muitos deles foram mortos devido à perseguição religiosa. O segundo problema aqui, a segunda característica que Jesus identifica aqui no versículo 16, eu vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. A segunda perseguição aqui está no versículo 18 e está muito atual nos dias de hoje também. Olha o que diz no versículo 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunha e a eles e aos gentios. Ou seja, está falando da perseguição política, governamental. Em quantos lugares, irmãos, em quantos lugares existe perseguição religiosa? Nós não temos essa liberdade que nós estamos tendo aqui, de poder falar livremente a respeito do amor de Jesus, da palavra de salvação. Vocês têm visto aí nos últimos dias a perseguição que tem acontecido na China. Há pouco tempo atrás, aqui do nosso ladinho, na Bolívia. Perseguição, missionários sendo presos, pessoas sendo proibidas de cultuarem dentro das suas casas. Igrejas sendo queimadas na África, em tantos lugares. E Jesus já anunciava isso aqui aos discípulos. Olha, vocês
vocês sofrerão perseguição religiosa, vocês sofrerão perseguição política dos governantes. E aí um terceiro problema aqui. Olha o versículo 21, o que ele diz? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de ser levado. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Que coisa louca, irmãos. Ele diz que por causa do evangelho, que por causa da anunciação do reino dos céus, irmão entregará o próprio irmão para a morte. Pai entregará filho. Filhos haverão de entregar contra os seus progenitores, contra os seus próprios pais, e os matarão. Ou seja, quantos de nós às vezes nos sofre perseguição, ou sofremos? Você se converteu, ou o marido que se converte, a esposa não concorda. Então, o Senhor Jesus já nos alertava a respeito disso aqui, que nós sofreríamos perseguições. Então, muitas vezes, quantas vezes nós, porventura, estamos anunciando a palavra de Deus para alguém, e muitas vezes a maior pressão que ele recebe, que a pessoa recebe, é dentro da sua própria casa. Mas Jesus nos alertou a respeito disso. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui para mim o seguinte, olha, para mim e para você, e assim disse aqueles discípulos, olha, vocês sofrerão perseguições religiosas. Os fariseus perseguirão cada um de vocês. Vocês sofrerão perseguição do governo, perseguição política. Vocês sofrerão muitas vezes perseguição de familiares que não concordam com aquilo que vocês pregam. Entretanto, eu quero que vocês saibam que eu sempre estarei com vocês. E aqui, irmãos, ele diz, olha, o reino de Deus é uma troca, mas não é uma troca de barganha, não uma troca de que, me paga, me dá algum lucro, não, nada disso. É uma troca de que eu ofereço a minha vida pelo reino. Aquele que recebe a minha vida oferecida como ministério, como amor, em razão daquela outra vida, ele retribui, cuidando de mim, me oferecendo o seu melhor. E da mesma forma que eu fui alcançado, que aquela palavra transformou a minha vida, eu desejo que outros também sejam alcançados. Então, aquilo que, quando começa o texto, aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou oferecer também. Então, esse é o reino de Deus. E o Senhor nos ensina, sabe o que ele está dizendo para mim aqui, As pessoas serão rudes com vocês, as pessoas serão brutas, serão deselegantes, serão até muitas vezes violentas com vocês. Entretanto, ainda que elas sejam rudes, violentas, brutas, ignorantes, sejam boas com elas, sejam simpáticas, sejam educadas com elas. Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é truculência, não é briga, não é bater na mesa, não é impor coisas, nada disso. O reino de Deus, ele é feito com amor e com a palavra de Deus. E ele diz, olha, vocês vão sofrer essas coisas, estas perseguições. Entretanto, eu quero deixar algo para você. E aqui eu já queria encerrando, queria que você passasse uma página e fosse lá para o final do capítulo. Eu quero ler com você o versículo, a partir do versículo 40 até o 42. Diz assim, aqueles que são os anunciadores da palavra. Eu quero dizer, meu irmão, para que você entenda, para que você abra a sua mente. Eu estou falando para todos aqueles que estão me assistindo. Eu não estou falando aqui para pastores, para pregadores, para líderes de células, para anfitriões, para aqueles que ministram a palavra, nada disso. Estou falando para todos aqueles que participam do reino dos céus, que é o reino de Deus. Reino dos céus, como chama Mateus. É para todos, porque todos nós, na concepção de Jesus, somos anunciadores do seu reino.
E como que nós anunciamos? Com a nossa própria vida. Alguns têm mais talento para falar, outros têm mais talento para anunciar, outros têm mais talento para pregar, outros têm mais talento para cantar e outros têm talento para viver o Evangelho. E quando eu vivo o Evangelho, eu anuncio o Evangelho. Quando eu vivo o reino dos céus, eu anuncio o reino dos céus. E para você, olha o que o Senhor diz. Quem vos recebe, versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, eu não precisava ministrar hoje, só lendo esse texto aqui já bastava para a nossa semana. O Senhor está dizendo aqui, que quando eu e você recebemos um profeta, recebemos um justo e o honramos, assim quando um dia a palavra foi anunciada a cada um de nós receberemos o nosso galardão. Agora o principal aqui, irmãos, ele diz, quem der, ainda que seja um copinho de água, um copo de água, a um daqueles que anunciam a palavra de Deus. E você volta a dizer, a sua vida precisa anunciar a palavra de Deus. Ele disse que ainda que seja um copinho de água, em verdade vos digo que de modo algum não perderá o seu galardão. A minha pergunta para você pensar e refletir nesse domingo. Você tem contribuído com o reino de Deus? Você tem anunciado a palavra de... Pastor, eu não sei pregar. Não estou falando disso, mais uma vez. A sua vida tem anunciado o reino de Deus? A sua vida tem manifestado o reino de Deus? As suas atitudes têm anunciado o reino de Deus? Porque a Bíblia diz que sua vida está anunciando, está falando. Se você é um anunciador, se você é um anunciador das boas novas do Senhor, ela diz que tanto você, como aquele que te recebe e te honra como o anunciador da palavra, serão abençoados e não perderão o galardão. Eu sempre digo isso aqui, é que eu quero findar e para nós orarmos. Eu sempre digo isso, irmãos. A salvação ela é igual para todo mundo. Eu tenho a certeza e a convicção que um dia todos nós estaremos reunidos com o Pai. Entretanto, galardão, cada um terá o seu. Eu sempre brinco, né? Talvez eu more num puxadinho lá no céu. Eu já estou bem feliz. E talvez você, que tem um coração generoso, que tem um coração apaixonado pelo reino dos céus, que não consegue se conformar, irmãos. As pessoas indo para o inferno precisam nos incomodar. Eu não posso ter uma visão insensível, uma vida insensível, quando as pessoas morrem e eu tenho certeza de que aquela pessoa foi para o inferno, porque não quis receber Jesus. Essas coisas precisam nos incomodar. Eu tenho orado, e essa tem que ser a sua oração também, que todos aqueles que caminham comigo, que têm relacionamento comigo, todos aqueles que pertencem à minha família, não descerão à sepultura sem ter um encontro com Cristo. Que essa seja a sua oração a partir de hoje, que todos aqueles que se relacionam com você, que todos aqueles que fazem parte da sua família, não descerão à sepultura antes de ter uma experiência com Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero continuar aqui dando andamento e deixar algumas dicas para você, irmãos. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é compartilhar. O reino de Deus é anunciar. O reino de Deus é doar, cuidar
dar atenção. O reino de Deus é amar. Quando eu me importo, eu cuido. Quando eu me importo, eu dou atenção. Quando eu me importo, eu faço de tudo para que aquela pessoa, para que aquele que eu amo, para que aquele que eu me importo, receba a palavra de salvação. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha trazido um ânimo novo para você, que essa palavra tenha despertado algo novo no seu coração. Amém? Eu queria aqui, irmãos, para a gente ir findando, eu estava meditando nesses dias, em um texto que veio ao meu coração novamente. Nós, mesmo distantes, mesmo não nos reunindo como corpo, Deus tem sido tão bom. Deus tem sido tão generoso conosco, como igreja. E eu tenho orado por cada um de vocês. Eu quero que vocês saibam, nós temos feito o desafio de os 5x1. Eu espero que você esteja fazendo parte desse desafio, né, dos 5x1, que são, nós estamos lendo por dia 5 salmos e um capítulo de Provérbios. Tem sido uma bênção. Nós começamos na terça-feira. Tem sido uma bênção, tem sido um tempo precioso. Eu espero que você esteja fazendo, porque, como eu disse no áudio que eu mandei para alguns irmãos, não existe textos melhores. A Bíblia toda é maravilhosa, mas como tem sido nesses dias de tanta inquietação, de tanta angústia para alguns, de tanta ansiedade para alguns, como tem sido bom ler salmos e ler provérbios nesses dias, né? Então, pastor, eu não comecei ainda, acabei esquecendo e tal. Comece lá, 5 salmos por dia e 1 provérbios. Tem sido um tempo precioso. E eu essa semana, além desse projeto, eu leio outras coisas também. Eu estava lendo aqui uma história tão conhecida que eu queria compartilhar com você aqui. Tá lá, não precisa abrir não, tá lá em Gênesis no capítulo 4, a história de Abel e Caim. E diz assim, né? A partir do versículo 3, capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, como que 2 pessoas, 2 irmãos, os 2 fazem a mesma coisa. E diz o texto que Deus se agrada de um e não se agrada do outro. Como que isso pode acontecer? Mas quando você começa a olhar o texto, quando você começa a estudar o texto, isso tem muito a ver com os dias de hoje, e eu vou te explicar. Diz o texto aqui, irmãos, que aconteceu que ao fim dos tempos trouxe Caim o fruto da terra, de uma terra, uma oferta ao Senhor. Agora, olha no versículo 4. Abel, por sua vez, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes, ou seja, aqui diz o texto, para quando você faz uma exegese do texto, você se aprofunda nesse texto, você percebe que Caim trouxe qualquer coisa. Caim trouxe o que estava lá. Trouxe lá, pegou algo da terra e trouxe. Agora Abel não. Abel separou o melhor, a primeira parte. Separou. Aqui não fala de quantidade, aqui não fala se é muito ou se é pouco. Aqui o entendimento que nós temos é, um fez com excelência, com cuidado, trouxe o melhor, e o outro fez de qualquer jeito. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Existem muitas pessoas nesse momento que estão me assistindo, que gostariam de fazer uma oferta para casa, para o reino de Deus. Falei hoje a respeito do reino dos céus. E não tem condição, estão desempregadas, não estão recebendo salário, não estão recebendo a sua comissão. Mas existem muitos que têm condição, mas não têm feito melhor. Então, que essa reflexão fique para o seu coração. Você tem feito melhor? Você tem entregado as suas primícias ao Senhor? Você tem feito melhor? Porque não importa
Não importa a quantidade, não importa a maneira, o que importa é se eu tenho feito o melhor, se eu tenho feito com zelo, com cuidado, ainda que seja uma ofertinha bem pequenininha. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando nós fazemos com excelência. Às vezes você pode dar uma oferta gigantesca de qualquer jeito. E às vezes você pode dar uma oferta tão pequenininha, mas aquilo foi algo que você deu com o coração, foi o seu melhor, foi a sua primícia. E Deus reconhece isso. A Bíblia diz que caiu o semblante de Caim. E ele se entristeceu. E o resto da história vocês conhecem, né? Então, que nesses dias o Senhor possa te abençoar. O Senhor possa te prosperar. Tenho orado, irmãos, tenho orado para que a gente volte a trabalhar logo. Eu fico pensando, eu tenho trabalhado de maneira parcial, né? Mas eu fico pensando naqueles que estão presos dentro de casa, sem poder trabalhar, e os boletos chegando, as contas chegando. Eu tenho orado nesses dias e pedido um milagre para o Senhor ponha a sua mão, tem misericórdia de nós. Eu tenho orado, e sei que muitos de vocês têm orado também. Mas saiba de uma coisa, irmãos, nós temos um Deus que é maravilhoso, um Deus que é provedor. Ele não vai deixar que falte nada na nossa casa. Então, queria que você pegasse aí o seu dízimo, a sua oferta, crendo que Deus é maravilhoso, que Deus é o nosso Deus provedor, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Você que deseja fazer uma transferência, uma oferta, está passando aí o número da nossa conta. As contas nós continuamos, viu? A nível de informação para você, nós continuamos pagando o nosso aluguel de maneira integral. Pagamos em fevereiro, pagamos em abril, vamos pagar agora em maio, precisamos pagar. É a fonte de rendimento do dono do prédio. Ah, pastor, mas a gente não está usando o prédio. Mas e aí? A gente não está usando, mas as nossas coisas estão lá, o prédio está ocupado, e aí? E a gente precisa pagar. Ele até conversei com ele, ele até falou, olha, pastor, veja isso, se o senhor não tiver condição de pagar tudo, paga uma parte, depois a gente negocia. Aí também não adianta ficar transferindo dívida. Podia pagar lá metade do aluguel e depois... Mas vou ter que pagar do mesmo, a gente vai ter que pagar do mesmo jeito. Então a gente tem orado, irmãos. Tem orado para que essa pandemia passe, para que os governantes tomem as melhores decisões e que a gente possa retomar aí, dentro em breve, a nossa vida, né? Amém? Pegue a sua oferta, o seu dízimo, crendo que Deus vai multiplicar os seus recursos. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Nós somos tão gratos, ó Pai. Eu sou tão grato porque eu tenho pastoreado uma igreja de gente simples, mas de gente generosa, gente piedosa, gente que tem investido no teu reino. Pai, multiplica, Senhor, cada oferta, multiplica cada recurso desse, Senhor. Que a tua graça poderosa esteja sobre a vida de cada um deles. Senhor, tu sabes, ó Pai, da urgência, tu sabes, ó Deus, das pessoas que estão preocupadas, necessitadas, passando por dificuldades. Visita cada um deles com a sua provisão sobrenatural, Senhor. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, queridos, mais um domingo com vocês. Eu não sei, talvez, provavelmente a gente faça semana que vem lá na igreja. Quem sabe daqui algumas semanas a gente já esteja junto novamente. Eu quero que você saiba o seguinte, irmãos, nós vamos voltar. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Nós vamos voltar. Mas quando for algo com segurança, quando for uma decisão, alguns municípios já estão voltando, algumas cidades. Entretanto, a gente vai esperar uma resolução a nível estadual, a nível nacional, para que a gente possa voltar com segurança. Misericórdia, colocarmos alguém da nossa igreja em risco, né? Eu também estou desesperado, não vejo a hora da gente voltar a estar junto. Entretanto, vamos fazer isso quando for o momento certo. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse tempo. Quero te agradecer por, Senhor, visita agora cada lar, cada casa, Senhor. Cada pessoa que está me assistindo neste momento. Pai, visita-os, coloca os teus olhos sobre eles, ó Pai. Derrama sobre eles a tua graça, cobre-os com o teu sangue, não permita, Pai, que mal nenhum os toque.
Pai, eu abençoo agora cada lar, cada família. Dá a eles uma semana próspera, abençoada. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Um domingo abençoado, uma semana abençoada. E domingo que vem estamos juntos novamente. Um beijo.